10 dicas essenciais para você que vai fazer a prova do TCE Unificado. O edital foi recentemente publicado. A essa altura do campeonato, você já assistiu a nossa análise de edital lá no Estratégia Concursos, que fiz com o Herbert, já leu o edital. Porém, tem alguns detalhes que estão escondidos, né, que demandam uma reflexão maior, que não estão tão claros assim, não são tão triviais. E eu quero que você fique atento a esses pontos, porque eles impactam decisivamente na sua estratégia de preparação. Ok? Eu vou trabalhar cada um desses pontos, tá, aqui com você a partir de agora. Só que antes eu já vou pedir para você deixar o seu joinha. Se não fez inscrição no canal, faça inscrição no canal e acompanhe aqui todo o conteúdo que eu já tenho de direito eleitoral e que traremos nas próximas semanas. Todo mundo que já está comigo há um tempo, estuda direito eleitoral comigo, sabe do carinho que eu tenho com os concursos eleitorais, certo? Vamos lá. Primeiro ponto aqui, pessoal, para nós refletirmos a respeito, é o fato de que nós temos o equivalente a 116 dias até a prova, que será no dia 22/9, porém, essa prova pode ser adiada. Professor, como assim pode ser adiada? Circulou mais cedo, não sei se você já tomou conhecimento dessa informação, de que a FENAJUF, né, que é a Federação de Sindicatos de Analistas, de servidores, melhor dizendo, da Justiça, junto com o MPU, a Justiça do Poder Judiciário junto com o MPU, eles repudiaram a data da prova, que se dá 2 semanas antes das eleições. Afinal de contas, eles entendem que a Justiça Eleitoral, o órgão todo, tem que estar concentrado para a realização das eleições municipais. E por isso não faz sentido que nós tenhamos a prova 2 semanas antes das eleições municipais. Vamos lá, é uma nota que traz um impacto, é uma nota que realmente pode fazer nós refletirmos a respeito. Eu lembro que antes da publicação do edital, eu sempre falei, olha, eu não acredito que essa prova virá muito perto da data das eleições, porque os servidores estarão trabalhando nas eleições. Porém, o edital foi publicado. E eu não pensei sobre isso num primeiro momento, quando fizemos a análise do edital hoje, por exemplo, pela manhã. Contudo, até quando eu comecei a refletir um pouco melhor, olhar para essa notícia que havia saído, me parece que o TSE não fez isso de forma assodada. O TSE deve ter pensado, olha, realmente, nós temos as eleições, eles devem estar organizados para que isso cause o mínimo de problemas, entre aspas, para o nosso processo eleitoral, porque não pode verdadeiramente causar problemas. Tá? Então, num primeiro momento, não me parece que isso venha a gerar o adiamento das provas, a postecipação das provas lá para o final do ano, novembro, dezembro, como tem alguns dizendo neste momento. Outro ponto é que mesmo que isso venha a acontecer, alguma probabilidade existe, você tem que trabalhar com 22/9. Se isso vier a acontecer, nós vamos reajustar o nosso planejamento. Nós trabalhamos agora para os 116 dias, ok? Então, muito importante. O segundo ponto aqui, pessoal, é o seguinte: provas em todas as capitais e você escolhe um TRE. O TCE Unificado aqui, na verdade, é o quê? São vários concursos de TREs dentro de um mesmo. Você basicamente escolhe o seu e vai fazer. Tá? Qual é o detalhe aqui? Você pode, eventualmente, se inscrever para fazer prova numa capital e concorrer para um regional diferente do que o regional daquela capital. Vou te dar um exemplo. Eu posso fazer prova em Curitiba e concorrer para o TRE São Paulo. Certo? Eu não necessariamente, caso queira concorrer para o TRE São Paulo, tenho que ir a São Paulo capital fazer a prova. Tá? No momento da inscrição, você vai selecionar a capital que faz a prova e vai selecionar o regional que você deseja. Tá? Não tem como você concorrer para todos, você vai ter que escolher um. Ou seja, você escolhe o teu TRE e aí opta pela capital que você quiser para fazer prova. Tá bom? Vamos lá. Outro ponto, a questão da regra do certo, errado e os pesos, Você sabe, o Sebrasp, se você errar uma questão, anula uma certa, tá? Tem uma regra aqui, porque nós temos o seguinte, tem peso 1 na prova de conhecimentos básicos, peso 2 na prova de conhecimentos específicos. Então, se você errar uma questão de conhecimentos básicos, ela te dá um ponto negativo. Então, você anula uma questão de conhecimentos básicos. Se você errar uma questão de conhecimentos específicos, ela te dá 2 pontos negativos, porque ela tem peso 2. Então, teoricamente, você anularia uma questão de conhecimentos específicos ou até mesmo 2 questões de conhecimentos básicos. Tá? Isso ressalta ainda mais a importância de uma preparação focada para a parte de conhecimentos específicos para esse concurso. Então, muita atenção, é um ponto que tem que ser levado em consideração. Treine muito, tá? É a única forma de você ir pegando jeito para sacar essa estratégia Sebrasp.
Nós temos 398 vagas no edital, mas eu acredito que devem chamar muito mais. Talvez nós consigamos chegar aqui próximos das 2.000 vagas ou até superar isso. Só para você ter uma ideia, já está autorizado por orçamento do ano corrente provimento de praticamente 500 cargos, já superando o que vem de vaga imediata no edital. Está cheio de CR lá nas tabelas das distribuições de cargo, né? São vários cadastros de reserva. Devem chamar mais gente? Vão chamar mais gente. Não temos como precisar porque nós não sabemos o dia de amanhã. Então vai depender de cada ano, de cada execução orçamentária, mas olha, eu acredito que vem umas 2.000 vagas, uns 2.000 provimentos aí ao longo da validade. Afinal de contas são 2 anos, pode ser prorrogado por mais 2, 4 anos de validade. Beleza? A nossa quinta dica, pessoal, é o seguinte: a prova de títulos ela é meramente classificatória, né? E ela representa apenas 4% da nota global. Esse é um ponto bem interessante aqui. Por quê, pessoal? Muita gente está preocupada com essa questão da prova de títulos. Dizendo, olha, professor, eu não tenho títulos, fala lá em doutorado, eu vou me dar mal. Veja, primeiro, não te elimina, só melhora a tua classificação. 4% não é nada irrelevante, então pode causar um impacto de classificação, porém, a média dos candidatos não deve ter grandes títulos. A média dos candidatos estão focados, ao invés de títulos, em se prepararem, estudar. Então, naturalmente, não terão doutorado, não terão mestrado. Um ou outro pode ter. E esse vai, eventualmente, ter ali algum ganho de posição em relação a isso. Tá? Só para você entender de onde eu tirei esses 4%, eu vou mostrar aqui uma tabela que eu preparei recentemente. E essa tabela mostra o seguinte, eu estou olhando aqui para o cargo de analista judiciário da área administrativa, mas vale também para analista judiciário da área judiciária, certo? O que nós temos? Nós temos o seguinte, você olha ali, prova de conhecimentos gerais, prova de conhecimentos específicos, a prova discursiva e títulos. A prova de conhecimentos gerais, ela vale 50 pontos. A prova de conhecimentos específicos, não obstante tenhamos 70 questões, tem peso 2, então vale 140 pontos. A prova discursiva 50 e a prova de títulos 10. Somando tudo isso aqui, nós chegamos a 250 pontos. E fazendo uma regra de proporcionalidade aqui, ponderando, 10% de 250 chega a 4%. Então, só para você entender o peso no todo. É pouco? Não é tão pouco, mas também não é muito. Ah, professor, vou deixar de fazer o concurso por isso? Naturalmente, não. Vou buscar título agora? Também não. Você tem que estudar. O teu foco verdadeiramente deve ser a tua preparação. Beleza? Voltemos aqui. Para o cargo de analista judiciário, pessoal, o volume de conteúdo em conhecimentos específicos, ele é mais enxuto comparado a outros concursos de analista judiciário da área judiciária. Mas eu vou te dizer uma coisa, se sobrar tempo livre, é difícil sobrar tempo, mas foque na preparação de língua portuguesa, pessoal. Língua portuguesa veio como disciplina isolada na parte de conhecimentos básicos. De novo, trago aqui você na tela, naquela tabelinha que eu preparei, que eu estava mostrando ali agora há pouco. Veja só, nós temos em conhecimentos específicos 70 questões entre constitucional, administrativo, eleitoral, penal, civil e processo civil. Se você for olhar lá o conteúdo programático, você vai perceber que penal tem parte geral e alguma coisa de crimes em espécie, direito civil tem parte geral e alguma coisa da parte dos livros específicos do direito civil, então são temas enxutos, e não tem processo penal. Então, realmente, conhecimentos específicos ficou um pouco menor. Se bem que eleitoral ele é meio mostrenguinho, e bastante coisa ali sendo cobrada no direito eleitoral. Mas tá bom, é menos. Tá? Porém, quando você vai olhar para cá, nós temos o quê? Em conhecimentos gerais, só língua portuguesa. E serão 50 questões de língua portuguesa. Tem gente criticando. Eu até, olho para um negócio desse, talvez tenha havido algum tipo de a banca tenha escorregado um pouquinho, não prestado atenção nisso, mas vai representar 20% da prova, pessoal. Se eu for considerar que isso representa 20% da prova, vai lá, eu deixei 56% para a parte de conhecimentos específicos, eu deixei 20% para a discursiva, que vai cobrar conhecimentos específicos, então me parece que a coisa está
suficientemente distribuída aí, tá? O que isso indica é que quem fará a prova de analista judiciário da área judiciária talvez tenha que se dedicar um pouco mais na hora de elaborar o seu ciclo, o seu plano de estudo, dentro da preparação para a língua portuguesa, para a disciplina de língua portuguesa, tá bom? Voltando aqui para as dicas, eu chego na 7ª, né? Quem fizer analista judiciário da área administrativa tem que fazer técnico. Agora, quem fizer analista judiciário da área judiciária, talvez não valha a pena fazer a prova de técnico. Primeiro, posso fazer as duas? Posso. Prova de analista de manhã, prova de técnico à tarde. Tá? Perfeito. Por que vale a pena a JAA com TJAA? Ou seja, analista judiciário da área administrativa com técnico. Olha só o conteúdo programático de analista judiciário. E eu vou marcar aqui, né? Primeiro eu vou olhar técnico, né? Olha o conteúdo. Então, em conhecimentos gerais, pessoal, é idêntico, tá? Vou pegar aqui uma outra cor, é idêntico, tá? Você tem lá língua portuguesa, noções de eleitoral, noções de direito administrativo, noções de direito constitucional. Para a JAA, tem língua portuguesa, noções de eleitoral, noções de administrativo, noções de constitucional. É exatamente a mesma ementa. Se você olhar lá no conteúdo programático, está dito que vai ser para os dois. Quando eu olho para a parte de conhecimentos específicos, em técnica eu tenho o quê? Administração pública, gestão de pessoas e gestão de contratos. E quando eu olho para o cargo de analista, eu vou ter lá administração pública, gestão de contratos e gestão de pessoas. O que haverá de diferente, pessoal, é administração geral e orçamento. Tá? Ou seja, se você estiver se preparando para analista, você englobará a preparação de técnico. Então você vai fazer a prova de analista de manhã, que é o teu foco, deve ser o teu foco, vai pagar melhor, beleza, vou fazer lá na lista. E depois à tarde eu faço a prova de técnico. Tá? Agora, qual é o porém em relação a analista judiciário da área judiciária? Veja só, nós temos língua portuguesa, então se eu for usar aqui a mesma marcação de cores que eu estava fazendo, né? Eu tenho língua portuguesa, eu tenho funcional, eu tenho administrativo, eu tenho eleitoral. Né? Claro que em relação a direito eleitoral, direito administrativo, direito constitucional, o conteúdo programático de analista judiciário é muito maior. Porém, dá uma olhada aqui. Eu não terei penal, civil e processo civil lá. E também tenho a discursiva aqui e não tenho lá. E lá eu precisarei trazer o quê? O estudo de 3 outras disciplinas. Tá? Tudo bem que eu tenho praticamente 120 dias, né? Vai que eles adiam a prova, eu tenho um pouco mais de tempo. Né? Mas mesmo assim, você está o quê? Você está abrindo o seu leque e reduzindo a sua chance de êxito. Estou dizendo, então, que você deve abandonar, caso você faça a prova de analista judiciário, não deve fazer a prova de técnico? Não. Primeira coisa, vá fazer as 2 provas. Professor, mesmo que eu não estude? Mesmo que você não estude. Vai lá, você já está lá. Vai, né? Dedica ali, né, um tempo à tarde, se faz a prova, se concentra, usa um pouco do bom senso, algumas técnicazinhas de chute e vai tentar sorte. Eu acho que você não pode desperdiçar a oportunidade. Tá? O que eu sugeriria é que, né, você separasse, pelo menos ali nas últimas semanas, 1 ou 2 dias para revisar, dar uma olhada em alguns conteúdos centrais, aprender alguns conceitos de administração pública, gestão de processos e gestão de contratos. Parte de contratos tem até a lei de licitações. Então, de certo modo, você vai ter estudado. Tá? Se você, né, já estiver num grau de preparação maior, estou batendo na trave de analista judiciário da área judiciária há um tempo, você talvez possa fazer um estudo mais de revisão para a JJ e se dedicar em paralelo para as 3 disciplinas de técnico, né? Que quem sabe até algum conhecimento você já tenha. Então assim, não dá para descartar totalmente, mas muito cuidado para tentar abranger os 2 e se dar muito mal e perdê-los, tá? Isso pode fazer a sua diferença, né? Vamos lá, então tá aqui a nossa dica. Para quem fizer analista, pessoal, estude muito conhecimentos específicos. Por quê? Por 2 grandes razões. Além do peso 2, você já viu que isso impacta decisivamente na sua nota, né? Só se você dar uma olhada. Você vai ter aqui, né, para o cargo de técnico, né, 70%, né, a prova de conhecimentos específicos, né? Aí para analista, que é onde importa, 56, metade da prova, 56. O que nós temos? Nós ainda temos a cobrança da prova discursiva em conhecimentos técnicos. Então, assim, quando você se prepara para a prova de conhecimentos específicos, você está se preparando em conteúdo para a prova, né, de
discursiva. Então, todo estudo feito para conhecimentos específicos que já tem peso 2 também será aproveitado para a prova discursiva. Tá? O que você vai precisar adicionar na sua preparação? Basicamente 2 elementos. O treino de discursiva, você vai ter que resolver, fazer simulados discursivos, e a técnica, né? Como que você estrutura? Tem que fazer introdução? Posso responder em pontos? Vou ser mais direto, menos direto? Como que eu faço? Certo? Então você tem que aprender essa técnica e também, naturalmente, você tem que treinar a escrita cursiva, ainda mais em termos, né? Em tempos de escrita por smartphone, no meio de um tecladinho, você está pouco habituado a escrever à mão. Então, muito foco nisso. Outro ponto importante é o seguinte, né? Prova Sebrasp, de novo, voltamos a falar da prova, né? Se você errar uma, você anula uma certa, né? Mesmo assim, pessoal, marque todas as questões, tá? Veja, é importante você chutar. Claro, vamos lá, antes de mais nada. Qualquer técnica de chute que você vá adotar, só vai ter algum sentido se você estiver no nível ótimo de preparação. Senão é loteria. É 50% e sorte. Você vai acabar se dando mal. As certas que você eventualmente acertar vão anular as erradas, né? Ou melhor, as erradas vão anular as certas, você vai empatar, você vai tomar quase um 0 ali, senão a probabilidade, né? A tendência é que você tome um 0. Agora, na medida em que você souber 80% das questões, vale a pena você acertar, você chutar esses 20% remanescentes. Eu tenho um vídeo aqui no canal, é só você pesquisar como chutar em provas do CESP, e nós temos uma demonstração empírica de que faz todo sentido você equilibrar entre itens que você marcou como certo e itens que você marcou como errado. Isso em relação a toda a prova e a cada bloco de 4 ou 5 questões. Então eu vou depois voltar a isso, vou até exemplificar isso no contexto do TSE unificado um pouco mais adiante, mas assim, é uma técnica que você pode aproveitar. Você foi lá, preencheu o seu caderno de provas naquelas que você tinha certeza, olhou, fiquei com 10, 15%. O que eu vou fazer? Eu vou chutar. E aí você vai primeiro buscar um equilíbrio em relação a certos e errados no que diz respeito à prova toda, e depois de blocos, entre 5 em 5 questões, você vai buscar o mesmo equilíbrio, para que tenhamos 2 certas e 3 erradas, ou 3 certas e 2 erradas, né? Você não vai chegar na média a 4 certas e uma errada, ou a todas certas e uma errada, ou vice-versa. Tá? Você vai buscar sempre um equilíbrio ali de 2 para 3 entre blocos. Isso dá para... Eu comprovei num vídeo que eu fiz que isso vai trazer alguns pontinhos extras para você. Então, sempre é importante você levar isso em consideração. E claro, você vai percebendo isso onde, pessoal? Você vai percebendo isso por meio de simulados. Nos simulados que você fizer, você chega lá na hora de fazer o seu gabarito e passar limpo, você pode fazer um teste. Faz um teste não marcando todas, e faz um outro teste marcando todas e aplicando a técnica. E chega na sua nota final. Você vai chegar à conclusão se vai ter valido a pena ou não, tá? Então, leve isso em consideração. Não sei se você concorda, então comenta aqui, porque sei que alguns não concordam, né? Acho que vale a pena a discussão ficar aberta para todos nós aprendermos aqui no nosso chatzinho, nos comentários. E por fim, pessoal, se não revisou, perdeu, tá? A única certeza que nós temos, pessoal, é de que ao longo do tempo o conhecimento ele vai se dispersando. Nós precisamos de mecanismos para que a gente possa retomá-los. E uma das formas, ou a melhor forma de você retomá-los, é por meio da revisão. Se essa revisão vai ser reler grifos, se vai ser resolver questões, ler a legislação, enfim, usar aqui um método de flashcards, isso não interessa muito. Você tem que buscar aquilo que funciona para você. Só que tem que revisar. O que você estudar no dia de hoje, a 116 dias da prova, e lá no segundo dia antes da prova, ou seja, na véspera da prova, ou antevéspera da prova, quando chegar lá na véspera, antevéspera, você vai ter esquecido o que você estudou, por exemplo, nesses primeiros dias de preparação. Para você não esquecer disso, de tempo em tempo tem que revisar. Professor, o que eu faço? Com que frequência eu reviso? Eu sugiro, pessoal, que você faça uma revisão contínua, ou seja, a cada, 3, 4 dias de estudo você volte para acumular o revisado, e a cada mês você volte para acumular o mês todo. E você vai seguindo essa técnica até próximo da prova. E na última semana,
né? Ou seja, na semana que antecede, você só revisa. Você para, se organiza para concluir o edital, né, ou estudar tudo que você puder estudar até uma semana antes, e na semana de véspera você se dedica verdadeiramente apenas às revisões. Mas a gente também vai voltar a falar um pouco mais disso, ok? Moçada, essas são as dicas que eu trouxe aqui para vocês. Me parece que são dicas não triviais, são alguns elementos a mais que você vai colocar, talvez algumas delas você tenha até percebido, outras não. Se de algum modo esse vídeo te ajudou, você vai deixar o seu joinha aqui. E se você conhece alguém que vai fazer a prova do TSE, pega o videozinho e manda para ele, porque, enfim, né, seja uma pessoa de bom coração aí, coopere com o seu coleguinha, tá bom? Faça a inscrição e a gente se vê em breve aqui em muitos mais vídeos no nosso canal. Beijo no coração, bora para cima do TSE Unificado. Até mais!